Sejam bem-vindos a mais um encontro nosso, sendo transmitido pelo canal do YouTube da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, nossa aula de escola dominical, nesta disciplina de apologética, e mais especificamente temos trabalhado a apologética missional, ou seja, o contexto da apresentação da fé cristã na busca de trazer a fé àqueles que estão fora dela e distante. Hoje nós vamos refletir, começar essa segunda parte do nosso curso de apologética missional, refletindo sobre as bases de uma visão cristã de mundo. Porque para nós apresentarmos e divulgarmos a fé cristã às outras pessoas, nós mesmos temos que conhecer não apenas o conteúdo de fé cristão, que é classicamente defendido pela apologética, a apologética clássica, a defesa da fé, mas também ter uma visão do mundo, uma compreensão do mundo que seja cristã. A verdade é que depois que o pecado nos afetou a todos, houve vários efeitos do pecado na nossa vida, inclusive na própria compreensão, aquilo que em teologia se chama de efeito noético do pecado, que é o pecado afetando a compreensão, a cognição humana. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre qual é a maneira apropriada de olharmos a realidade e de a interpretarmos conforme a palavra do Senhor. Eu lhe convido, portanto, nesse instante, a buscarmos a Deus em uma palavra de oração, suplicando a sua graça sobre nós. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças por esta manhã de domingo, pela oportunidade que tu nos dás de estudarmos a tua palavra, refletirmos sobre a nossa fé, a fé que nos foi revelada na tua Escritura, a fé que expressa o conteúdo de crença e o chamado de ordem prática que tu fazes para nós, pecadores, alcançados pelo teu Evangelho. Pedimos, ó Deus, a assistência da tua graça sobre nós nesta manhã. Dá-nos a iluminação do Teu Espírito, de tal maneira que possamos acompanhar a Tua palavra, bem entendê-la e praticá-la em nossa vida. Particularmente, pedimos que Tu nos ajudes a termos não apenas a devida compreensão da fé, mas motivados e capacitados pela Tua graça a comunicá-la de forma clara e eficaz àqueles que ainda não a possuem. Pedimos que Tu nos assistas, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Queridos, a fé cristã tem sido esse conteúdo que nós divulgamos e falamos e que o povo de Deus tem falado desde os tempos imemoriais. Devido à entrada do pecado na humanidade, há um movimento constante e contínuo e natural de apostasia, de abandono desta fé. Desde a criação, com Adão e Eva e sua descendência, e até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, nós percebemos este movimento. A teologia bíblica reformada demonstra isso a partir da realidade descrita pelo próprio Deus, lá no jardim, falando ainda a Eva, logo após a queda, no capítulo 3 de Gênesis, Gênesis 3, versículo de número 15, Gênesis 3,15, nós lemos: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Com isso, Deus já estava anunciando que a história da humanidade seria marcada por um conflito tenso de duas descendências. A descendência da promessa, a descendência do Evangelho, a descendência de um remanescente preservado, resgatado até por Deus para si mesmo, que aqui é anunciado como a descendência da mulher, do qual ou através da qual viria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo, a destruir as obras do diabo. E uma outra descendência, a descendência da rebelião. A rebelião que originalmente se encontrou entre os anjos, liderada por Satanás,
aqui é chamada descendência da serpente. O que marca a descendência da serpente? A descendência da serpente é marcada pela autonomia, pela independência, pelo autossenhorio, pela humanidade que diz: eu vou gerir minha própria vida, estabelecer minhas próprias regras, não apenas no meu corpo, meu corpo, minhas regras, mas na minha mente também, na minha filosofia, no meu estilo de vida. Eu, portanto, serei o senhor da minha vida. Veja que esta infecção parasita, pecaminosa, tem atingido a espécie humana desde a criação original, porque foi essa a proposta de Satanás aos nossos pais no jardim, que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles teriam um conhecimento que era específico de Deus e aí, portanto, seriam capazes de tomar suas decisões sem depender de ninguém mais. De lá até hoje e até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, passando pelo futuro, a humanidade tem ouvido essas tentações e cedido em maior ou menor grau. Segundo as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, é maior o número de pessoas que segue por este caminho da autonomia, é um caminho largo e espaçoso, e menor aquele que segue pelo caminho da redenção, do resgate, do senhorio de Deus. Esse é estreito, é apertado. Vejamos como, logo de início, isso vai se caracterizar. A primeira geração, a rebelião se mostra presente nos filhos dos nossos primeiros pais. Caim se rebela, oferece autonomamente um sacrifício, fica desgostoso por não ter sido aceito e, por inveja, mata o seu irmão Abel. Somente depois, com Sete e sua descendência Enos, diz o texto bíblico, é que se voltou a invocar o nome do Senhor. Quando nós vemos a genealogia bíblica apresentada no início das primeiras gerações, nós percebemos também que vai havendo um descaminhamento, uma apostasia dessa descendência. E, portanto, aqueles que deveriam preservar o conhecimento dado por Deus e a piedade vão se afastando deste caminho e construindo seu próprio caminho de autonomia e de rebelião, ao ponto da iniquidade ter se espalhado tanto pelo mundo que Deus decide estabelecer um juízo vindo o dilúvio, preservando uma família, o descendente da mulher, uma linhagem que foi resgatada pela graça de Deus, Noé e sua família. O texto bíblico deixa isso claro quando diz que Noé achou graça diante do Senhor. Ou seja, essa descendência que é separada por Deus e, portanto, santificada, ela não é por características inatas, essenciais, santas, mas por uma vontade graciosa e soberana de Deus de livrar toda a humanidade da desgraça. Portanto, não deixando toda a humanidade entregue na rebelião, mas resgatando um grupo dessa humanidade, um remanescente fiel. De Noé, nós percebemos também, quando a humanidade experimenta um recomeço, novamente essa tensão sendo estabelecida nas suas descendências. A descendência de Cã, bem como a descendência de Javé, vão trilhar caminhos autônomos. E a descendência de Sem é aquela que vai preservar uma certa piedade. Quando nós chegamos nos dias de Abraão, novamente parece que estão todos abandonados. E toda a humanidade se rebelou, construiu seu próprio sistema de crença, deuses e ídolos conforme suas expectativas, não há mais piedade sobre a terra. Aí Deus intervém novamente e restaura a sua aliança de graça e de redenção ao chamar o velho arameu, Abraão e sua esposa Sara, para a partir deles constituir uma nação. E aí é restaurada essa semente. E estas pessoas, então, abandonam suas visões erradas. Vocês lembram da referência de Josué, quando ao final da vida vai chamar a atenção do povo que entrou na terra prometida e diz: olha, eu estou velho, eu estou vendo que vocês já estão se afastando dos caminhos do Senhor e eu quero que vocês entendam o que vocês estão fazendo. Se vocês não querem servir a Deus, então escolhas a que falso Deus vocês vão servir. Se os deuses aos quais serviram nosso antepassado Abraão antes de conhecer o Senhor, lá da além do Eufrates, ou os deuses locais aqui dos cananitas. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Ao fazer isso, Josué faz uma marcação muito clara. Diz: Abraão conheceu o caminho da impiedade, da idolatria, antes de servir ao Senhor, mas abandonou este caminho
e trilhou o caminho da santidade. É essa a nossa herança. Foi para isso que Deus nos chamou. E é isto que eu seguirei juntamente com a minha família. Veja que dessa descendência de Abraão, o conhecimento de Deus é passado geração após geração. Quem Ele é, qual o seu propósito, qual a sua vontade para a nossa vida. Mas também o próprio povo dessa descendência, por fazer parte da mesma raça humana, foi encontrando períodos de contaminação, de má influência e de abandono. Quando Deus levanta Moisés como libertador do povo da escravidão do Egito, após 430 anos sendo escravos lá no Egito, era inegável a contaminação filosófica, de cosmovisão, de visão de mundo que o povo da aliança teve a partir do contato com o Egito. Isso fica claro pela peregrinação feita no deserto e como eles, vários momentos, se rebelam contra Deus e sua vontade, e em várias ocasiões falam também de voltar para o Egito, onde eles eram melhores cuidados, e o elemento icônico desta rebelião inata, que está potencialmente presente em todos nós, é a construção do bezerro de ouro por Arão, enquanto Moisés estava no alto do monte recebendo as leis de Deus. Portanto, nós podemos concluir que existe na história da humanidade uma tensão constante entre a verdadeira fé, a compreensão bíblica da realidade e a fidelidade ao Senhor e os desvios que são amoldados a cada geração, às filosofias, aos desejos e às rebeliões próprias de cada momento. Ideologia, filosofia, visão de mundo e, consequentemente, idolatria. Através de Moisés, o Senhor restaura a sua aliança com o seu povo, entregando um elemento novo agora, que é a Escritura Sagrada, para que o conteúdo de fé não fosse recebido apenas oralmente, geração após geração, mas fosse percebido claramente a partir de um conteúdo que se poderia verificar, que é a palavra de Deus. E assim o povo sela esta aliança de graça com o Senhor, reconhecendo que Ele é o Redentor, é o Senhor, com cerimônia pública de confirmação da aliança, com a aspersão de sangue e água feita por parte de Moisés sobre o povo. E é assim que a geração, após a geração incrédula ter perecido no deserto, a nova geração entra na terra prometida. Josué lembra, como nós falamos anteriormente, da importância de seguirmos ao Senhor. E ele já havia ouvido logo de início, quando vai assumir a liderança no lugar de Moisés, o Senhor dizendo: Josué, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, medita nesta lei dia e noite. Por que o Senhor falou isso? Porque é imprescindível que nós tenhamos a nossa mente renovada diariamente, dirigida, orientada, doutrinada, formada pelo Senhor, pelo contato da palavra, senão nenhum de nós conseguirá resistir às pressões filosóficas, ideológicas da sociedade rebelde contra Deus e das tentações internas que nós mesmos temos. Precisamos desta meditação na Escritura, não apenas para alimentar a nossa alma, mas para ir sempre corrigindo o curso de nossa alma, que entregue a si mesmo, se desvia e quererá o caminho da autonomia. Josué então lidera este povo, o povo conquista a terra, e ao se estabelecer na terra, nós chegamos na época dos juízes. Época na qual o povo se afastou de novo da direção bíblica, não havia mais uma liderança central forte como foram Moisés e Josué, e o refrão que nós lemos no livro dos Juízes é: naqueles dias não havia um rei Israel, e cada um fazia o que achava melhor. Eu leio para a nossa instrução, literalmente, o último versículo do livro de Juízes, Juízes 21, versículo 25, que nos mostra este período novamente de apostasia, de abandono de uma visão de Deus de ordem prática. Juízes 21, 25, diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Este é um padrão de comportamento próprio da rebelião, da descendência da serpente. Cada um fazendo o que acha reto. É o próprio ser humano estabelecendo-se a si mesmo como medida de todas as coisas.
Isso me faz lembrar aquele pentagrama clássico do Renascimento, quando agora o homem se torna a referência de todas as coisas, aquele círculo que tem uma figura humana dentro, mostrando claramente uma ruptura com o padrão anterior do período histórico medieval, em que se tinha como referência o governo de Deus sobre a civilização humana. Nós não precisamos, neste momento, entrar aqui na reflexão sobre quão melhor ou pior foi o modelo anterior, o período teocrático da Idade Média, mas certamente foi um período que tinha a referência divina para todas as coisas. Ao se romper com esse padrão, a sociedade ocidental decide colocar o próprio homem como medida de todas as coisas, algo que foi, desde a época moderna até a nossa época contemporânea, se tornando cada vez mais agudo. Isso ocorreu naqueles dias de Israel, os dias dos juízes. Aí nós chegamos nos livros históricos de Samuel e Reis, quando uma nova fase da história de Israel se manifesta. A sociedade hebreia começa a cobiçar o modelo sociopolítico e de governo que havia nas sociedades vizinhas e pede a Deus um rei também. Qual o problema de ser governado por um rei? A princípio, nenhum. Entretanto, a maneira como a Bíblia Sagrada descreve isso aqui é que o desejo de uma monarquia não foi para que houvesse uma melhor eficácia na condução piedosa do povo de Deus. Foi porque precisamente era esta a realidade nas outras nações e o povo hebreu então queria seguir neste mesmo caminho. É este o sentido que nos diz a palavra do Senhor. Em 1 Samuel, capítulo de número 8, nós vemos versículo 5 o seguinte. 1 Samuel, capítulo 8, versículos 4 e 5. Lerei. 4 e 5. Então os anciãos de todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Ou seja, claramente o povo pede um rei, não pelo desejo sincero de serem melhores conduzidos numa vida santa, uma vida bem governada para a glória de Deus, mas era uma inveja e o desejo de ser semelhante às nações vizinhas, que eram pagãs e que eram autônomas na sua maneira de ver a vida e administrar a vida. Observe os versículos seguintes, versículos 6 e 7. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Então, claramente, o Senhor Deus está dizendo que o desejo deste povo não foi baseado no desejo piedoso de bem viver, de bem ser governado, de experimentar na terra uma governança piedosa, mas foi um desejo de rebelião contra a soberania de Deus sobre eles, que era manifesta e que era até então exercida por um governo teocrático, onde a lei de Deus era aplicada na sociedade de Israel do Antigo Testamento e que era aplicada por um colegiado de juízes, que eram os anciãos que arbitravam, que decidiam as questões legais. Aqui nós começamos o período da monarquia de Israel, e não foi um período muito bonito na história de Israel. Tivemos o ponto máximo em Davi e Salomão. Saul foi um rei que conseguiu consolidar os limites de Israel em alguma medida, vencer muitas batalhas, mas logo ele se perdeu em seu coração e o propósito de governar o povo para a glória de Deus foi perdido. E ele passa a ver o cargo da governança como um cargo de cobiça pessoal, ao qual ele se apega acima de tudo, sem o desejo de ser simplesmente um instrumento nas mãos de Deus. Daí Deus remove o trono de Saul e de sua descendência e constitui Davi, um novo rei para governar. Uma vez que Davi entendeu, desde o início de sua vida, que sua vocação era ser simplesmente um instrumento nas mãos de Deus, para que seja ele o verdadeiro Senhor e Rei sobre o povo, a monarquia não subiu à cabeça de Davi como dizendo: eu sou a autoridade absoluta.
ele manteve o propósito serviçal na sua mente. Como pecador que era, cometeu seus pecados, sofreu as suas consequências, mas buscou honrar a Deus na sua governança. Os pecados na vida de Davi estão principalmente circunscritos ao seu ambiente familiar, principalmente a aspectos de ordem familiar, relacionamento conjugal, relacionamento com os seus filhos. Mas no papel profissional ou no aspecto legal da ocupação oficial, ele foi considerado, é até hoje considerado pelos judeus como o melhor rei que Israel teve. Na sua relação com Deus, Davi expressa sincera piedade, ao ponto do texto bíblico dizer que ele é o homem segundo o coração de Deus. O que significa dizer? Bem, à luz do que nós estamos falando hoje aqui, o tema de ter uma visão cristã da realidade, significa dizer que alguém cujo coração está submisso à vontade do Senhor. Ao ponto de, quando errar e ser confrontado pelo seu erro, se arrepender, confessar, abandonar e buscar uma nova direção de obediência e de glória do Senhor na sua vida. Isso marcou a vida de Davi. Nos seus embates e nas suas lutas, não confiou no seu próprio braço, mas confiou no Senhor. O Senhor é o verdadeiro rei de Israel. A evidência disso está na abundância dos salmos, e muitos deles descrevem situação de conflito. A verdade é que este ponto não ficou seguido de forma tão intensa pelos restantes dos monarcas de Israel. O seu próprio filho Salomão, que foi o homem mais sábio, nascido de homem e mulher, não é? Ou seja, a exceção do nosso Senhor Jesus Cristo, Salomão foi alguém que teve excelentes habilidades administrativas, mas já recebeu em forma significativa também a influência política dos seus dias, ao ponto de estabelecer uma série de casamentos fora do contexto da aliança, pela prática comum de que governantes faziam aliança com povos vizinhos através de casamento. E a poligamia, nos diz o texto sagrado, levou Salomão no final da sua vida a ser conivente e coparticipante com a idolatria, o que levou o reino de Israel a se dividir em dois, o reino do norte e o reino do sul, o do norte herdando o nome de Israel, o do sul com o nome de Judá. Quando nós acompanhamos a história das monarquias, tanto a do norte quanto a do sul, nós vamos percebendo que, pouco a pouco, estas civilizações, estes reinos que eram para seguir a Deus, vão se afastando da palavra do Senhor. Os monarcas vão se tornando mais absolutos, se tornando mais referências de legislação, de modelo, de valor para a sociedade, vão copiando mais elementos de sua cultura ao redor, inclusive das divindades e religiosidades que haviam, mas padrões de comportamento também, sociais inclusive. Exploração, escravidão de semelhantes que do seu próprio povo, que era proibido pela lei de Deus, exploração do próprio, acúmulo de riqueza, o não cumprimento de leis de Deus que trazia justiça. Enfim, eles vão perdendo uma visão de mundo cristão, ou bíblica, melhor dizendo, porque ainda estamos na antiga aliança, ao mesmo tempo que eles não chegam a negar explicitamente a fé bíblica. Mas isso chega a tal ponto que se torna insustentável. E Deus entrega o reino do norte ao cativeiro da Assíria, que o desfez. O nível de abuso e de desvio, de apostasia do reino do norte foi intransponível e irreversível, ao ponto de eles não mais voltarem. O povo se mistura com outros povos, daí descende um grupo de samaritanos que conviveram, que na verdade existem naquela região até os dias de hoje, embora hoje esteja na ordem de poucos milhares, alguns poucos milhares, tendo chegado até o número de menos de 1000. Historicamente, esse grupo ainda existe, tem uma língua própria, não é propriamente o hebraico que eles falam, é o samaritano, uma escrita própria, são trilíngues, eles falam hebreu e árabe também hoje. É um grupo pequeno que continua realizando algumas daquelas cerimônias numa religiosidade mesclada até os dias de hoje. Já o Reino do Sul, que também se rebelou, Deus, para curar e preservar a sua aliança, o leva cativo e traz um remanescente fiel. Veja que durante este período, Deus levanta a figura dos profetas para alertar o povo do desvio que eles estavam experimentando.
Em um primeiro momento não havia uma negação da Bíblia. É como se as pessoas dissessem, não, eu creio na Bíblia, mas eu também estou antenado com a modernidade, as novas descobertas que estão sendo feitas, e eu faço devido ajuste e assim eu sigo. Mas, na verdade, eles estavam comprometendo a sua alma, a sua fé e o seu comportamento, pois estavam mais encantados com as realidades de fora do que de dentro. Nós percebemos a denúncia clara disso no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, quando ele diz, vocês vêm para o ajuntamento solene, cumprem a liturgia de forma apropriada. Vejamos lá no capítulo 1 de Isaías. Isaías, capítulo 1. Porém, o coração de vocês está distante e a vida de vocês está em desarmonia com esta palavra. O Senhor Deus vai descrever desde o versículo 10º até o versículo de número 15, uma série de atos que liturgicamente estão corretos. Entretanto, a liturgia correta, desassociada de uma prática da vida que reflita a piedade, torna o próprio exercício litúrgico inaceitável diante de Deus. Eu leio do verso 15 agora até o verso número 20, Isaías capítulo 1, versículos de 15 a 20. Isaías capítulo 1, versículos de 15 a 20. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Até aqui por enquanto. O que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo, vocês apresentam uma liturgia bonita, podem ver os versículos anteriores. Porém, a vida de vocês nos outros aspectos não estão refletindo o que eu requiro de vocês. Vocês não estão com inteireza de coração, entendendo a vida e buscando viver de acordo com a minha vontade. Portanto, vocês precisam se arrepender, aprender o que vocês não sabem, que é fazer o bem, atender o que eu exijo de vocês, que é justiça, refrear o mal entre vocês, cuidar daqueles que estão desfavorecidos. Eles não tinham essa visão, eles tinham uma visão egoísta, baseada nas suas práticas, refletindo o momento de sua história. Nos versículos seguintes, nós vemos então Deus dizendo, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. O que Deus está dizendo é o seguinte, o povo da aliança, quando se rebela a Deus e começa a trilhar um caminho de abandono e de apostasia, só tem duas alternativas diante de si. Ou se arrepende, confessa, se submete a Deus e diz, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, não mais a minha. O Senhor é o Senhor da minha vida, me perdoe, me purifique, aplica sobre mim a tua graça, e me ensine o caminho da piedade e da boa condução. E assim volta para o Senhor, ou então experimentará o juízo e o castigo, que foi o que ocorreu com a nação de Judá. No meio do cativeiro, Deus manda profetas também para lhes alertar e dizer, vocês estão sofrendo isso porque se rebelaram contra mim. E um remanescente, um grupo pequeno, é trazido de volta. Esse grupo remanescente houve novos profetas, os profetas pós-exílicos, que vão alertá-los para a importância de seguirem a Deus de todo o seu coração. O templo é reconstruído, há um segundo templo menor, como a própria população era menor. Há uma reconstrução de Jerusalém, do templo, nos dias de Neemias e Esdras. E assim nós terminamos o Antigo Testamento, com este chamado, mas com acúmulo histórico de tensão e de tentação constante entre abandonar o Senhor ou segui-lo formalmente sem profundidade. Abrimos as páginas do Novo Testamento com um mundo bem diferente. Um mundo dominado por um outro império, o Império Ocidental Romano. Uma grande força que espalhou uma infraestrutura pelo mundo conhecido de então.
mas que tinha como soberano absoluto e tido até como divino um homem, o César. O dizer de que César é Senhor significava que ele reivindicava a absoluta dedicação de todos os seus súditos, inclusive devoção. Houve momentos no Império Romano em que aqueles que não demonstrassem submissão a César como Senhor e como divino foram condenados. E muitos dos nossos irmãos, os primeiros cristãos, foram executados por insubmissão, por desobediência civil, por não prestar culto e adoração ao César. Os romanos, no seu certo pragmatismo, fizeram uma única concessão, que foram aos judeus. Pela história dos judeus de terem sido um povo monoteísta, eles concederam que a este povo não era exigida a adoração ao César. Era permitido se manter adorando o único Deus deles, conforme eles criam. Mas não era dada a autonomia. Os judeus continuavam tendo que pagar tributos e aceitar a direção do Império Romano para a vida deles. É este o contexto que surge o cristianismo. Quando o cristianismo descola do judaísmo, como sendo percebido como uma nova religião, aquela que apregoa, presta atenção aqui, um único Senhor, Jesus Cristo, isso entra em contraste direto com a realidade experimentada no Império Romano e requerida pelo César. E aí nós vemos que os cristãos experimentaram essa tensão, esta reivindicação original de fidelidade e foram testados. Estariam os cristãos, a nova aliança em Cristo Jesus, dispostos a abrir mão de tudo que eles conheciam, inclusive correndo o risco de perder sua própria vida para manter-se fiéis a Deus? Esta foi a grande pergunta. E a resposta que nós temos da parte da palavra do Senhor é sim, eles estiveram. Quando foi proibido a Pedro e foi dito, olha, vocês não podem mais falar nesse nome, ele diz, importa obedecer a Deus do que aos homens. Estevão não negou dar testemunho de Cristo Jesus diante das ameaças de morte e foi o primeiro mártir cristão. Tiago depois foi morto ao fio da espada. A igreja experimenta perseguição em Jerusalém, depois na região da Judéia, e os cristãos nascem com aquela plena certeza, só há um Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Ao ponto de Paulo resumir a profissão de fé cristã em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, da seguinte forma. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, da seguinte maneira. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, a confissão essencial, básica do cristianismo é: Jesus Cristo é Senhor. Para nós parece uma sentença simples, mas lembre-se que naquele primeiro século dizer que Jesus Cristo é o Senhor significava ser tido como subversivo, porque César requeria sobre si Senhor. O que leva alguém a desafiar um império mais poderoso do mundo, correndo o risco de morrer ao afirmar o senhorio de Cristo. Nós só temos uma resposta apropriada para isso, que é a absoluta certeza de que o seu conteúdo de fé, que aponta para Jesus como o único Senhor, é verdadeiro e é determinante de toda a sua realidade, ao ponto de que as minhas aspirações na vida estejam em segundo lugar. Em primeiro lugar vem o desejo de servir aquele que é verdadeiro. Bem, é dentro desse contexto de tensão, de visões de mundo diferentes, que Paulo escreve a sua carta aos Romanos. E eu gostaria de ler para nossa instrução nesta manhã, o capítulo 1, versículo 18 adiante, texto esse que Paulo descreve o contraste de visões de mundo, de cosmovisões, basicamente nos apresentando a visão bíblica, cristã, e a visão não bíblica, pagã, dominante nos dias romanos, no Império Romano. Olha o que nos diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 1, versículos de 18 adiante. A ira de Deus
se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O que nós vemos deste longo texto bíblico introdutório do apóstolo Paulo aqui no capítulo 1 da carta aos Romanos? O que Paulo está fazendo é resumidamente apresentando um contraste de cosmovisões. E ele descreve isso basicamente dizendo o seguinte: Deus revelou-se a si mesmo, na natureza e na consciência humana. O ser humano, devido ao pecado, rejeitou o Deus verdadeiro bíblico como governante de sua vida e criou um sistema de religião, de culto e de vida que é definido pelas projeções dos seus anseios do coração. Ao rejeitarem isso, não há limites para este homem naquilo que ele possa fazer da sua impiedade. Não apenas individualmente, quando há rebelião e há apostasia, os indivíduos costumam ter experiências que não há limites para a sua impiedade, mas acumuladamente, ou seja, cumulativamente, coletivamente, quando isso vai se espalhando em uma geração, nós percebemos que toda aquela sociedade vai rompendo com a fé cristã, a fé bíblica e os valores de Deus, e levantando valores que são contrários a esses, questionando as instituições, os valores e o estilo de vida, que em última instância é questionando a própria governança de Deus sobre a vida. Isso se mostra presente nas sociedades que, como diz o apóstolo Paulo aqui, pervertem a ordem natural das coisas, começando pela própria religião. A religião perde as características bíblicas, a fidelidade ao conteúdo bíblico e começa a se amoldar ao gosto da geração, aos prazeres, ao conteúdo. Uma religião que promete o que as pessoas querem receber. As pessoas que passam a buscar um sistema religioso que lhes ofereça no discurso aquilo que governa o seu coração, não mais a religião bíblica. Como disse C.S. Lewis, falando sobre o cristianismo, se você procura uma religião confortável, eu não lhe recomendo o cristianismo, pois o cristianismo proclama um Senhor que é Deus, que não sou eu mesmo.
As religiões que não seguem a palavra de Deus são projeções dos desejos naturais humanos. Então começa com a religião, quando Paulo diz claramente, isso é quando o homem perde a visão de Deus e passa a adorar a criatura no lugar do Criador. Em alguns casos, isso chega a ser bem icônico e físico, quando estatuetas ou objetos, ídolos, são confeccionados pelas mãos. Mas em muitos casos, e em todos eles, toda não religião verdadeira, toda religião não bíblica, é uma projeção de uma idolatria abrigada no coração. Você vê isso claramente quando alguém diz, por exemplo, Deus para mim é isso. Deus para mim, continua a sua frase, falando aquilo que é o Deus conforme sua projeção, seu desejo, não Deus bíblico. O Deus único e verdadeiro, Ele não é o Deus que se conforma ao meu desejo, mas é o Deus que nos ordena nos conformarmos ao desejo dEle. O que significa dizer que o cristianismo sempre trará algum ponto de confrontação e de tensão em todas as gerações. Uma visão de mundo cristã começa por reconhecer que o Deus ao qual nós adoramos é eterno, autossuficiente e autorrevelado na sua palavra para nós. Uma vez que corrompe-se o elemento essencial, que é a soberania, o senhorio de Deus, vem uma série de perversões decorrentes disso. A visão do próprio ser humano muda. A identidade humana muda. Veja que Paulo diz que Deus entregou esse homem à sua própria apostasia. Eles mudaram o modo natural de experimentarem a sexualidade, homens com homens, mulheres deixando um modo natural também, e mudaram o modo de se relacionar com os outros, havendo todo tipo de exploração e de abandono. Paulo, portanto, está abrindo esta carta aos Romanos, descrevendo a realidade humana como sendo naturalmente uma realidade de rebelião, de idolatria, e o cristianismo como sendo a religião que traz a restauração. E, portanto, para essa fase final da nossa aula, eu gostaria de resumir alguns conceitos para nós guardarmos claramente, como nós aqui, como bases da cosmovisão cristã. Elementos basilares para nós entendermos a vida como cristãos e para sabermos definir ou falar a palavra de Deus para os outros. O que nós temos que entender, à luz do que nos diz a palavra do Senhor, agora eu leio em Romanos capítulo 8, um pouco mais adiante, Romanos 8, versículos de 18 a 25. Romanos 8, de 18 a 25, nos diz assim a palavra do Senhor. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso espírito, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós vimos o apóstolo Paulo descrevendo aqui 3 momentos. Ele vai falar de criação, ele vai falar das angústias do presente momento e ele vai falar da esperança da redenção. Como cristãos, a maneira essencial para nós entendermos a realidade é que a realidade é resultante dessas 3 forças. A primeira delas, a força da criação. Deus criou tudo o que há. Preste atenção que isso é importante, numa visão cristã. Deus criou tudo o que há. Só há um único Deus, vivo e verdadeiro, criador e governante de todas as coisas. Fora dele, tudo é criação, tudo é criatura. Não há outros deuses,
não há criaturas empoderadas da divindade, não há evolução essencial na criação para um dia atingir a humanidade, nem há perda de divindade da parte do Senhor. A realidade é dividida entre o Deus absoluto, único e verdadeiro, Criador de todas as coisas, e a criação. A criação foi criada perfeita. O mundo criado por Deus, o universo, tem leis naturais que as regem. As leis da causa e da consequência, as leis naturais que aí estão presentes, são leis inamovíveis. Governam tudo. É impossível você plantar manga e esperar colher abacaxi. Então, há um elemento essencial que é dado. Nós entendemos a realidade como sendo a realidade fruto da criação divina. E devemos perceber assim: não existe na palavra de Deus mutação naquilo que foi criado quanto à sua natureza essencial. Porém, há uma segunda realidade descrita por Paulo aqui, que é a realidade da queda. A queda desfigurou essa criação. Ela foi afetada na sua estrutura, de alguma maneira, quando entra disfuncionalidade. O nosso planeta, de tempos em tempos, mostra os efeitos da queda com erupções vulcânicas, terremotos, maremotos, tsunamis, epidemias, pandemias, desgraças, tempestades. Todas estas coisas são efeitos colaterais da queda, da rebelião que os nossos primeiros pais trouxeram e que simultaneamente apontam duas coisas. Preste atenção. Apontam a misericórdia, a bondade e a paciência de Deus, que não eliminou a vida humana apesar da rebelião, mas permite que a vida continue, que ela siga. Deus continua sendo provedor, dando sol, chuva, dando descanso, dando as estações frutíferas, dando a nós prazeres, papilas gustativas, zonas erógenas, tudo que nos dá alegria nesta vida. Deus é o provedor de todas as coisas e nós ainda experimentamos sua provisão. Mas devido ao efeito do pecado, ela não nos oferece plena satisfação aqui, porque só em Deus encontramos. Há, portanto, esse relacionamento paradoxal da humanidade ou da criação com o presente momento. O mundo caído, ao mesmo tempo, é um mundo de provisão, mas um mundo de dor, de angústia, em que a morte, a doença, a disfuncionalidade. O efeito colateral positivo disso é porque todas essas tragédias que nos acometem na vida são lembretes de que a nossa realização não pode ser encontrada na vida terrena. Quando alguém projeta uma felicidade em um relacionamento amoroso, projeta felicidade em prazeres eróticos, ou de comida, ou bebida, ou de trabalho, ou de realização, ou seja lá o que for, esta pessoa está caindo naquele erro de Romanos capítulo 1, que é buscando a satisfação à criatura, ou na coisa criada ao invés do Criador. Nunca será possível isso. Como cristãos, nós temos que entender que as coisas boas desta vida são presentes da bondosa graça de Deus e as coisas más desta vida são recursos da providência divina, que o efeito do pecado nos lembra constantemente de que a nossa vida não é encerrada aqui e não é dada plenamente neste lugar. Para que, portanto, nos voltemos para Deus como nosso Senhor e o nosso Redentor. E, por fim, Paulo vai falar da esperança, a redenção, que começamos a experimentar quando cremos em Cristo. Quando cremos em Cristo, nós experimentamos perdão, regeneração, portanto, uma nova fé que nos capacita a viver de uma nova maneira, a viver na expectativa da vida com Deus, da confiança no Senhor, da dependência e da comunhão com o Senhor Deus. A natureza aguarda a redenção. Preste atenção como a Bíblia aborda isso. Não há uma espécie de evolução espiritual na criação. A maneira cristã de entender essa realidade é que ela reconhece as disfuncionalidades, os sofrimentos e a dor como consequência da queda e como sinal de rebelião que está em nós. Não uma trajetória de peregrinação. Uma visão que não tem um Deus pessoal, governante e redentor, vai jogar na criação a sua própria redenção.
Mas como é inegável o fato de que vivemos em um mundo perfeito, essas cosmovisões, predominantemente orientais, explicam isso como ser um processo evolutivo longo, que demora milhares e milhões de anos e que ninguém dá conta de fazer na própria vida, e daí volta novamente, reencarna e tem um novo processo. Não é assim que a Escritura Sagrada explica essa realidade. Explica como resultante da queda, e que a maneira de se libertar disso é a confiança em um Salvador externo, não em nós mesmos, Cristo Jesus, que veio reconciliar o mundo, restaurar, e a criação, o planeta, tudo aguarda a volta dele, quando será executada instantaneamente aqui na volta de Cristo, a transformação absoluta, afastando todo tipo de remanescência, de quociente do pecado e da queda. É a redenção. Esta redenção nos chama para uma nova vida. Enquanto Cristo não volta, nós já começamos a experimentar esta reconfiguração que se dá espiritualmente. Se dá em nosso coração, na nossa mente, construindo uma nova relação. E Paulo vai descrever isso, esse é outro ponto importante para a fé cristã. O que é a espiritualidade segundo o cristianismo, segundo a palavra de Deus? A espiritualidade cristã nada mais é do que a restauração das relações essenciais através de Jesus Cristo. A relação com Deus, a relação com o próximo, a relação com o mundo. Veja como Paulo descreve isso, e eu leio o último texto nesta aula desta manhã, em Romanos capítulo 5, versículo de número 18 adiante. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Até aqui o versículo 21. Fica a recomendação para você ler em casa aí, a continuidade que vai terminar apenas no versículo 9 do capítulo 6. Porque o versículo 22, 5:22 até 6:9 é o desdobramento detalhado do versículo 21. O versículo 21 diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Portanto, quais são as bases de uma cosmovisão cristã? Elas são 3. A primeira, a humanidade está dividida entre rebeldes autônomos, a descendência da serpente, e rebeldes alcançados, a descendência da mulher. É possível haver uma migração de um lado para o outro e do outro para um. É possível que pessoas que estavam numa descendência maligna seriam alcançadas pelo Evangelho e se renderem a Cristo e passar a desfrutar da comunhão com Cristo, e pessoas que nasceram e foram educados no contexto da aliança, a abandonarem sem nunca ter experimentado a redenção e a transformação do seu coração e passar a se identificar como o grupo outro rebelde. Esse é o primeiro ponto. Lembre-se que a humanidade tem 2 caminhos, os perdidos e os salvos. Aqueles que se declaram neste caminho, mas não experimentaram a redenção, podem abandoná-lo. Nós encontramos uma apostasia cultural no mundo ocidental nesse sentido. E aqueles que estão fora podem ser alcançados pelo Evangelho. A segunda premissa de uma cosmovisão cristã é que a realidade é resultante dessas 3 forças. Criação, que nos apresenta a vocação natural de todas as coisas. Queda, que contaminou e distorceu toda a sua criação na sua estrutura e na sua direção, onde há rebelião, onde as pessoas rejeitam o que lhe foi dado por Deus, suas identidades dadas por Deus, a identidade do próprio Deus. E redenção, quando nós encontramos a restauração do plano original de Deus pela fé em Jesus Cristo. Sobre a redenção, nós temos o terceiro ponto, que é o último que nós apresentamos aqui. Para uma cosmovisão cristã, para uma visão cristã de mundo, a espiritualidade não é a negação de nenhuma realidade que nós vivemos, mas é experimentar as nossas relações todas restauradas em Cristo. Primeira relação com Deus, Paulo resume isso aqui nos versículos 19 e 20, ele diz, uma vida cheia do Espírito Santo, é uma vida que tem uma dinâmica adoração a Deus,
onde nós falamos com salmos, entoando louvores de coração, Senhor, com hinos, cantos espirituais, damos graças a Deus. Isso basicamente está dizendo uma vida de adoração verdadeira, bíblica, de acordo com o que Deus ordenou na Escritura Sagrada. Isso é espiritualidade cristã. Não há espiritualidade fora a celebração a Deus em Cristo Jesus. Relação com Deus, relação com o próximo. Não há espiritualidade verdadeira, ação do Espírito Santo, sem que as relações humanas sejam restauradas. Por isso Paulo vai dizer, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo, orientando as mulheres como devem se comportar com relação aos seus maridos, os maridos como devem se comportar com relação às mulheres, os pais com relação aos filhos, os filhos com relação aos pais. E tudo isso passando por Cristo. Porque não se trata de um legalismo aqui. Como nós, maridos, conseguiremos ser maridos que agradam a Deus e cumprem bem o seu papel, tendo Cristo como modelo? Como mulheres conseguirão agradar a Deus quando olham em Cristo Jesus o que elas são chamadas para ser? E no poder de Cristo abrem mão da autonomia, mas viver a feminilidade de acordo com o que Cristo falou. Como pais vão cumprir o seu bom propósito sem serem tiranos ou permissivos na vida dos seus filhos, olhando a autoridade que Cristo exerceu? Como filhos serão filhos de acordo com a vontade de Deus, quando eles se submetem, tendo aprendido a sujeição a Deus também, como Cristo se submeteu. Portanto, aplicando Cristo em cada relação, é que nós vamos restaurando essas relações. E por fim, Paulo vai falar aqui da relação trabalhista, como que os senhores devem olhar para o trabalho, olharem para os seus empregados, e como os empregados devem olhar para o trabalho e olharem para os seus patrões. Portanto, nós restauramos este lado que não é familiar, que tem conotações sociais, mas é a relação com o mundo. O trabalho pode escravizar alguém, se ela não souber fazer uso do trabalho para a glória de Deus. Não são poucas as pessoas em nossa geração que se definem essencialmente pela sua profissão, quando nós cristãos deveríamos ser definidos essencialmente pela nossa fé em Cristo. Eu sou cristão. Eu ocupo um cargo tal, eu desempenho uma função tal. Como cristão, eu sou chamado para cristianizar a minha, aí vem todos os papéis sociais que nós ocupamos. Eu sou chamado a cristianizar a minha função como pai, como marido, como profissional, como cidadão. Como cristão, eu desfruto os prazeres da vida. As minhas férias são vividas como cristão, de maneira piedosa. Eu louvo a Deus. Eu não me conecto com o universo como uma energia poderosa que tem, mas eu louvo ao Senhor quando eu vejo a beleza de uma praia, de uma floresta, quando eu tenho esse contato com essa natureza bela, que mesmo tendo sido afetada pelo pecado, reflete muito da glória de Deus. E, portanto, queridos, assim nós apresentamos de uma maneira resumida uma visão de mundo cristão. Uma visão que reconhece o estado espiritual das pessoas, que reconhece a realidade como resultante das forças criação, queda e redenção, e que reconhece a espiritualidade como a renovação das relações com Deus, com o próximo e com o mundo através de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a termos esta visão e a comunicarmos bem, e através dela interpretarmos as visões de mundo que aí estão ao nosso redor. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra, que nos revela a visão correta sobre todas as coisas. Te agradecemos porque recebemos esta revelação bíblica e, através de Jesus Cristo, podemos renovar nossa compreensão da realidade para que ela esteja ajustada àquilo que tu nos aponta na tua palavra. Pedimos que tu nos ajudes a reformarmos a nossa mente segundo a fé cristã e seguirmos o Senhor em tudo em nossa vida. É esta a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos.